Para a gente poder entrar agora no guarda-roupa e sair lá em Nárnia. Olha Deus, Deus vai falar hoje grandemente. Quem gosta de Bíblia aí? Amém. Então, como vocês sabem, nós estamos fazendo uma série de 3 mensagens. Uma mensagem a respeito do Pai, uma mensagem a respeito do Filho e do Espírito Santo. Estou brincando. Nós estamos falando de uma tríade de mensagem a respeito do que aprendemos com as Crônicas de Nárnia. Todo mundo conhece o autor das Crônicas de Nárnia? C.S. Lewis, né? Quem não conhece o autor das Crônicas de Nárnia, depois dá uma pesquisada para você se inteirar sobre os assuntos que ele escreve. Tem um livro muito bom dele que eu acho que todo cristão deveria ler, que é O Cristianismo Puro e Simples. Quem precisar emprestado eu tenho, se precisar online também eu tenho, só me falar, amém? Ele é um autor sensacional, alguns livros dele são complexos de se entender, mas a grande maioria é muito top. As Crônicas de Nárnia são um conjunto de livros que fizeram bastante sucesso no Brasil por conta do filme que vocês viram aqui, o trailer que o nosso amigo aqui, o Thiago da mídia, é mídia, né? Comunicação, mídia e comunicação, fez, elaborou, deu uma impressão de cinema, não deu? Suspense, assim, na hora que o Aslan rugiu, eu arrepiei todo aqui, eu falei, meu Deus, o que é isso? Abram lá a Bíblia de vocês em Hebreus, capítulo 12, nós vamos ler do versículo 11 ao 14. Já até recebi mensagem aqui para mandar o livro em PDF, o pessoal é rápido. Todo mundo achou, gente? Quem não achou, tem aqui também, ó. Eu vou ler na versão NVI, porque eu não sou igual o Hudson que lê essas versões hereges, não, tá? Vamos ler a versão mais tradicional. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Isso aqui eu não consegui ler aqui não, peraí. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá. Conhece, né? Que lindo. Então, essa carta é a carta de Paulo aos Hebreus, não é? Só os seminaristas que sorriem com essas piadinhas idiotas, mas enfim. Gente, a carta aos Hebreus, nós não sabemos de fato quem é o autor. Existe assim, teólogos inteligentes e respeitados que afirmam que é Paulo, pela característica, pelo conhecimento, mas também existem teólogos muito respeitados que dizem ao certo não saber quem é o autor. Como a carta não fala, você pode ler ela toda, não vai citar quem é o autor, não tem a saudação, então eu prefiro ficar do lado daqueles que não afirmam com certeza, porque você dizer algo na Bíblia que ela mesma não diz, acho que é muito grave a gente fazer isso, né? A gente acrescentar, fazer acréscimos. Mas enfim, nós não sabemos então quem é o autor da carta aos Hebreus, mas a gente tem algumas pistas, não tem uma assinatura, é difícil falar que é Paulo, por quê? Todas as cartas de Paulo, ela é muito bem, o Igor Miguel, pastor da Igreja Esperança, ele costuma dizer que as cartas de Paulo é um conjunto de arquivos zipados, é uma conversa de nerd, né? Um arquivo em RAR, assim, quando está compactado, condensado. E à medida que você vai lendo, você vai descompactando. Então é uma série de coisas que você acha que não tem nexo, mas depois, ao final, quando você junta tudo, forma uma carta. Ele começa sempre saudando, se apresentando, dizendo quem ele é. De repente ele dá um histórico da igreja a qual ele está escrevendo. A partir daquele momento ele começa a narrar as dificuldades e trazer uma solução. E após o final ele vai fazer a despedida de praxe, ele saúda aqueles que ele está endereçando a carta e depois termina como o famoso graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Hebreus a gente não tem isso. Hebreus não começa assim, mas a gente tem uma forma de escrita do grego antigo muito culta. Por isso que alguns escritores, teólogos atribuem a Paulo.
a forma de escrever. Só que você perceber, tem algumas palavras assim que Paulo não costumava usar. Paulo ele era muito categórico no que ele ia falar. Por exemplo, tem algumas coisas que você só vai achar nos escritos de Paulo: multiforme graça de Deus. Ninguém mais usa essa palavra. E aí você fala assim, Paulo está gastando, né? Está usando essa palavra porque ele quer aparecer. Mas não, quando você vai ver o contexto dele dizer multiforme, você começa a entender que Paulo ele era cirúrgico, e até porque naquela época escrever custava muito caro. Então você não podia se dar o luxo de jogar papel e a tinta fora, né? Você tinha que ser cirúrgico no que você estava fazendo. Não é igual hoje, que eu erro, vou lá, deleto no Word e faço de novo em poucos minutos. Mas enfim, quem escreveu Hebreus, ele conhecia muito bem a lei mosaica, porque se você ler os capítulos anteriores, ele vai falar assim pontualmente tudo a respeito de sacrifício, vai falar pontualmente tudo a respeito do ofício do sacerdote, da linhagem de Israel. Então você percebe que era alguém que conhecia muito bem a nação de Israel. Não à toa o título é a carta aos Hebreus, né? Ele também era alguém que conhecia Timóteo, porque ele cita no capítulo 13, ele cita Timóteo. E aí, por isso algumas pessoas também falam que é Paulo que colocou Timóteo no ministério pastoral, né? E provavelmente essa carta foi escrita em 70, antes de 70, assim, depois de Cristo, porque ele cita o templo construído, e depois de 70 o templo ele foi destruído. Então provavelmente o templo estava inteiro, porque o autor cita isso aqui. Então a gente já tem assim um panorama geral da carta aos Hebreus. Você saiu daqui PhD, amém? Então foi Paulo que construiu? Ó, que escreveu? Construiu o templo, né? Foi Paulo que escreveu? Não, né? Então não afirme isso aí, pelo amor de Deus. Vamos falar do capítulo inteiro para eu não sair do contexto aqui e vocês não saírem viajando na minha mente. O capítulo 12, ele fala de disciplina, que é o que eu li para vocês nos versículos 11, 12, 13 e 14. Mas anteriormente a isso, se você quiser meditar em casa, agora não, porque a gente não tem tempo e eu vou precisar da sua atenção. Nesses versículos anteriores, ele começa dizendo a respeito do ânimo para o povo hebreu, para aquele cristão hebreu que estava desanimado. E ele fala da luta contra o pecado. E aí tem um versículo, se eu não me engano é o versículo 2, é muito interessante, que fala assim: vocês não podem desanimar, porque ainda vocês não lutaram contra o pecado a ponto de derramar o seu próprio sangue. Isso é muito forte, né? Então ele está trazendo uma mensagem de luta. Você tem que lutar, você precisa perseverar. Após ele dizer isso, ele vai falar que o nosso alvo, o nosso referencial de luta contra o pecado e de obtenção de força nessa luta diária é Jesus Cristo. Ele diz: olha, vocês precisam olhar para Cristo. E aí ele faz um paralelo, até parece com o versículo que Paulo utiliza aqui. O fato de Cristo ser igual a Deus, ele não considerou algo sobre o qual ele deveria se apegar. Ele se esvaziou, veio à nossa terra em forma de homem e morreu em nosso lugar. Ele diz que Jesus, sendo Deus, ele veio até essa terra, ele morreu no nosso lugar, e nós devemos seguir o exemplo dele, que deu a própria vida, ou seja, lutou pelo nosso pecado, e nós agora vamos lutar por esse pecado, uma vida em disciplina. E aí ele cita a disciplina, traçando um paralelo antes de entrar nesse texto, a disciplina dos pais com os seus filhos. Ele fala: olha, se o nosso pai, que foi uma disciplina temporária, porque logo a gente alcança a maioridade e não precisa mais da correção dos pais, mas se os nossos pais, que temporariamente, porque nos amam, eles nos disciplinam, quanto mais Deus, que é o nosso Pai Celestial. E aí ele diz que se você não foi corrigido pelo seu pai, se o seu pai não te disciplinou, é porque você não era um filho legítimo, você é um filho ilegítimo, porque somente um filho ilegítimo não obtinha o amor do pai. E aí ele está querendo dizer aqui, generalizado mesmo, ele está falando: se você é filho de Deus, Deus está te corrigindo. Agora, se Deus não te corrige, é porque você não é filho de Deus, você é um filho ilegítimo. Você está aqui no rebanho, mas você não é ovelha, talvez você é um cabritinho. Então, já a primeira mensagem para você, querido: se você está sendo disciplinado por Deus, fique alegre, porque você é filho. Só filho recebe disciplina do pai, amém? E após dizer isso, a gente precisa entrar num contexto geral agora, que eu quero falar sobre o tema de hoje, que é disciplinas espirituais. Todo mundo sabe o que é disciplina aqui? Eu creio que sim, né? Pode passar o primeiro slide, por gentileza. É o segundo, né? Vamos lá. Além do conceito no geral que a gente tem de disciplina, vamos lá, qual que é o conceito geral? Disciplina pode ser englobado como uma matéria. Quem tem disciplinas aqui na faculdade?
Quase todo mundo, né? Então, disciplina ela requer o quê? Ela requer concentração, requer ordem, requer atenção, requer a sua presença, a sua dedicação. Então, o primeiro ponto da disciplina, ela tem a ver com o quê? Vamos lá. A disciplina ela vem do termo latim disciplinae, e ela carrega o significado de educação, ordem e sistematização. Então, toda vez que você precisa ser disciplinado, é que algo saiu fora da sua ordem normal. Você andava por aqui, e aí você está aqui, ó, cambaleando. Então, é necessário uma correção de rota. Você precisa ser disciplinado, você precisa ser reajustado. Nós, hoje, temos a tendência a imaginar a disciplina como uma palavra um pouco militar, não é? Você imagina que ser disciplinado é o tamanco da sua mãe voar na sua testa, mais ou menos alguma coisa assim. Ou então você vê um homem de farda vindo com uma metralhadora em sua direção para te matar. Mas não é essa a ideia de disciplina. Disciplina é basicamente corrigir, você colocar algo no eixo. E todos nós aqui, na nossa vida cotidiana, precisamos de disciplina diariamente, não é verdade? Para acordar, você não precisa se disciplinar para acordar todos os dias cedo para ir trabalhar? Ou todo mundo aqui assim é um anjo, assim. Segunda-feira, por exemplo, amanhã, você já acorda montado no Espírito Santo. É hoje, Jesus, essa semana vai ser maravilhosa. Geralmente, eu não sei por que somos assim, mas a segunda-feira a gente acorda com um pessimismo a respeito da vida. Nada vai dar certo essa semana, misericórdia. Eu às vezes estou montando um devocional, né? Eu já vou fazendo um devocional dando pancada, eu falo assim, não gente, eu tenho que mudar, porque se eu mandar um devocional para a galera batendo na segunda-feira, a pessoa já não aguenta, chega na quarta, ela já quer desviar da igreja, já começa a apanhar na segunda-feira. Mas geralmente nós somos assim, e nós precisamos nos disciplinar, comer no horário, alimentação, você precisa se disciplinar. Isso é algo que estamos na nossa vida ordinária. Mas além dessa disciplina no geral, a gente tem também as chamadas disciplinas espirituais, que são ações que você encontra nas Sagradas Escrituras, está aí na sua Bíblia, e que promovem crescimento espiritual naqueles que acreditam no Evangelho de Jesus Cristo. Essas disciplinas, na verdade, são hábitos que refletem a devoção, hábitos que tornam-se experiências cristãs, são práticas diárias e habituais de adoração e santificação. Então vamos lá, eu vou citar pelo menos 4 aqui, talvez você vai narrar mais na sua mente aí. Mas a gente tem como disciplina espiritual leitura bíblica, a gente tem como disciplina espiritual oração, a gente tem como disciplina espiritual jejum, a gente tem como disciplina espiritual, vamos colocar, adoração. Amém? Todo mundo aqui faz isso diariamente? Amém? Gente, não mente não, pelo amor de Deus. Vou falar por mim, porque eu não posso falar por vocês. Graças a Deus quem faz todo dia, e eu oro para que você continue. Eu sou muito vagabundo, eu não faço todo dia. Estou confessando aqui que o Hudson no sermão passado ele bateu demais na gente. Eu não faço todo dia, mas eu preciso melhorar e fazer todo dia. E a gente precisa ter a concepção do que é uma disciplina. Uma disciplina é ajustar a nossa rota, correto? Na fé cristã, eu já disse aqui em um sermão, eu não vou me lembrar qual, se eu não me engano, foi alguma coisa a ver com religiosidade nociva que eu falei. Que a fé cristã, ela não é uma religião. A fé cristã é um relacionamento. Amém? Amém. E todo relacionamento, você precisa fazer o que com ele? Cultivar, não é verdade? Um relacionamento, você precisa estreitar, você precisa, lá está como se fosse uma planta, você precisa trocar a terra, você precisa regar, você precisa esperar as estações, você precisa esperar a planta crescer, colher os frutos no tempo certo, podar no tempo certo. Um relacionamento é isso, amém? Pode passar o próximo slide, por favor. E como a fé cristã é um relacionamento, eu preciso que você entenda o seguinte: Deus, Ele está completamente acessível para você. Deus, Ele não é um Deus distante, Ele é um Deus perto. Inclusive Ele mora dentro de você. Isso foi cantado hoje aqui, e isso é algo lindo. Eu acho que às vezes a gente perde essa noção de que Deus habita dentro de nós. Então assim, não há nada, entenda isso, não há nada que você faça na sua vida, pode ser aquele pecado mais cabuloso, isso não faz Deus afastar de você. Deus permanece perto, só que somos nós
que nos afastamos dele. Vamos lá, Gênesis, quem lembra de Adão e Eva? Adão e Eva estavam bonitinho, a Bíblia diz que Deus caminhava com ele na viração do dia, era uma coisa linda, e aí de repente eles pecaram. O que eles fizeram? Se esconderam. E aí o que Deus teve que fazer? Adão, onde estás? Adão, cadê você? E aí Deus foi à procura, e aí Deus achou, e aí Deus disciplinou, corrigiu, falou: agora você vai arcar com as consequências. Quem lembra de Abraão? Deus deu uma promessa para Abraão: olha, Abraão, sai da sua tenda, da sua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar, e você vai ser pai de uma grande nação. E Abraão foi. E aí, dentre as ordenanças que Deus deu para Abraão, incluía não descer ao Egito. E aí o que Abraão fez? Desceu ao Egito. Deus se afastou dele? Quem que se afastou de Deus? Abraão. Então, no caso de um relacionamento, nunca é Deus que se afasta da gente. Sempre somos nós que nos afastamos de Deus. E o que é incrível é que Deus insistentemente, Ele vai atrás. Ele vai te procurar. Vai falar: o Hudson de novo, eu falei que não era para fazer, e lá vai ele fazer. E aí vai atrás, e pega o Hudson, e fala, até que uma hora ele ouve e aí presta atenção. E aí o que Deus quer trazer para a gente hoje? Até quando Deus vai ter que ficar procurando a gente, e a gente não vai fazer o contrário? Seremos nós que vamos procurar Deus. Até quando pecarmos, vamos nos afastar, ao invés de nos aproximar para pedir perdão? A disciplina espiritual, ela vem para nos ensinar isso. Por quê? Existe um tempo humano, que é o chamado de Cronos, né? Que é o nosso tempo, a nossa realidade, o nosso mundo. E Deus, ele é completamente expansivo, ele é fora desse mundo aqui. Deus não tem nascimento e ele não tem fim, ele existe eternamente. O tempo, nós estamos presos no tempo, Deus não. Eu sei quando começa a segunda-feira e quando ela termina. Deus não tem dia, noite. Para Deus não existe tempo, não existe essa prisão. Então quando a gente fala tempo de Deus, o chamado Kairos, Deus não se inclui num tempo. Existe um universo paralelo que é o universo de Deus. Só que nós estamos tão presos nessa rotina que nós precisamos alinhar o que está aqui na terra com a vontade de Deus. Eu fiz um estudo na célula certa vez, e a querida irmã Selma, ela citou uma palavra assim que eu gravei no meu coração, né? É abrir uma janela no céu, para você alinhar a vontade de Deus com a sua vontade, para você caminhar em conjunto. Lembra do relacionamento que eu citei? Está caminhando você e sua namorada, você e seu amigo, você e sua mãe para um lugar. E aí vocês têm um destino em comum, mas chega em uma encruzilhada, a pessoa que está do seu lado de mão dada fala: não, por aqui é mais perto. Aí você fala: não, no Waze diz que é por aqui. E aí fica aqui, ó. Não está alinhado o caminho. Não existe um trajeto alinhado. É mais ou menos isso. Deus fala: vamos trilhar junto Afonso Pena até o final. Aí todo mundo tá indo bonitinho. Aí de repente chega na Amazônia, você quebra a direita. Deus, oh meu Deus, eu vou dar o retorno aqui para buscar o meu filho lá. É isso. As disciplinas espirituais, elas nos alinham para uma vida plena na vontade de Deus. É você alinhar o seu tempo ao tempo de Deus. E isso é muito complicado, porque a gente não tem esse hábito. A vontade de Deus nunca é boa, perfeita e agradável. Ela é depois que você se arrebentou todo, não quis ouvir, está todo machucado. Aí você fala: ai Senhor, a sua vontade é perfeita para a minha vida, vem aqui, deixa eu te dar um cheiro, eu preciso do Senhor. Não é verdade? Mas vamos lá. Vou citar um texto aqui que diz muito bem disso. As Crônicas de Nárnia. Vamos entrar em Nárnia. Você estava ansioso para entrar em Nárnia, né? Esse menino fala demais e não chega em Nárnia logo. Eu li o livro todo e não fala de Nárnia. Vamos lá, o quarto livro da série, que é As Crônicas de Nárnia e o Príncipe Caspian. Quem viu o filme aqui? Oh, glória! O pessoal está vendo o filme. Então, gente, na próxima mensagem, vejam os 3 filmes, para ficar mais tranquilo assim. O Hudson vai se comprometer a pregar somente os livros que tem filme, tá? Para você não ficar perdido no assunto, tá bem, Hudson? E eu vou fazer isso hoje, eu já me comprometi. Após, vamos lá, Lúcia voltar para Ásia, para Nárnia, no Príncipe Caspian, o livro, que é o quarto livro da série. 1 ano que ela não tinha um encontro com Aslan. E aí de repente ela no bosque,
não sei se vocês vão se lembrar dessa cena, ela encontra com Aslan. Eu vou narrar aqui para você como o C.S. Lewis descreveu esse encontro da Lúcia com Aslan. Lúcia chega para Aslan e diz: Aslan, como você está grande? Ele responde: é porque você está mais crescida, meu bem. E aí ela questiona: e você não? Aslan responde: eu não, mas à medida que você for crescendo, eu parecerei maior aos seus olhos. Isso assim é algo sensacional. Só coloquei o finalzinho ali, ó. À medida que você for crescendo, eu parecerei maior aos seus olhos. Vemos nesse texto que não é Aslan quem cresce, mas sim Lúcia. Isso aqui traz assim uma conotação espiritual para a nossa vida que é muito forte. Nós temos a tendência, quando você olha assim, um avião no céu, o avião não é pequenininho? Não é? Só que à medida que você vai se aproximando desse avião, você já foi no aeroporto lá em Confins e viu o tamanho de um Boeing, sei lá o que, 13-0A, 77, sei lá. Já viu o tamanho que é o avião? E aí você repara e fala assim: gente, mas não é possível que um boi desse aqui no céu fica daquele tamanhozinho. O avião deixou de ser grande? A diferença é a distância que estamos vendo. Então, à medida que você se aproxima, não é que o avião está grande, é que você está chegando perto e você está vendo o tamanho dele. E quando você pratica as disciplinas espirituais, o que acontece é um crescimento. Por exemplo, eu sei que vocês não vão reparar isso, mas eu preciso fazer isso para minha autoestima. Eu estou malhando. Não entendi o motivo de sorriso. Vocês estão rindo por quê, gente? Eu estou malhando, eu não sei se você percebeu, entendeu? Mas eu estou muito forte. E a minha esposa sabe, eu chego da academia, eu fico lá parado no espelho, porque a academia parece que faz isso com as pessoas, né? Você precisa de um espelho para se olhar. Parece que tem um demônio lá na academia, que você tem que olhar para você. Aí eu fico olhando e falo: amor, olha como eu emagreci. Ela: não, nada. Nossa, obrigado pela sua sinceridade. Mas a função do exercício é nos fazer crescer. Então veja, disciplina não é um exercício? Então quando você se disciplina, você necessariamente, ao se disciplinar, precisa crescer. Vamos citar pelo menos 2 disciplinas básicas aqui. Todo mundo, ao acordar, escova os dentes? Então é uma disciplina ordinária da sua vida, não é? Você se lembra quando você era criança e não gostava de escovar os dentes? Não é? Hoje você tem prazer em escovar? Alguns não, né? Mas a maioria sim. Por exemplo, eu não gosto muito de tomar banho, tô brincando, gente. Eu gosto de tomar banho, mas de vez em quando a gente dá uns tumé, né? Tá muito frio, aí você: não toma banho não. Aí você chega na cama, sua esposa pergunta assim: você tomou banho, amor? Aí eu também. Ela: você é pastor, não vai mentir não. Fala: meu Deus. Aí eu levanto e tem que tomar banho. Mas enfim, é uma disciplina espiritual, uma disciplina ordinária, que a gente tem que praticar todos os dias. Todo dia a gente escova o dente, não é verdade? Todo dia a gente toma banho, não é verdade? Por que fazemos isso? Porque entendemos que escovar o dente é necessário. Porque senão o seu dente vai apodrecer e vai cair, você vai ficar banguelo, não é? Por isso que a gente pratica essas disciplinas. Assim que a gente toma banho também, senão você vai ficar fedendo, ninguém vai aguentar ficar perto de você. As disciplinas são isso. Você ora porque você entende a necessidade da oração. Você lê a Bíblia por isso também. Só que o que acontece? Nós damos tanto valor para escovar o dente, porque nós nos importamos com as consequências que a ausência da escovação bucal pode causar. Mas nós não damos importância para a oração e por isso não oramos. Porque você não entendeu que a oração, que a leitura da palavra, que a meditação, que o jejum é importante na sua vida. Porque um dia que você entender a realidade disso, para o seu crescimento espiritual, você vai praticar, porque você sabe da consequência. E aí é o que acontece com ela. Olha só, vamos relembrar em Hebreus, está dizendo lá no 12:11: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. O exercício espiritual nos faz crescer em Cristo. E à medida que crescemos, o próprio Deus se torna maior aos nossos olhos. Não foi Deus quem cresceu ou se tornou maior, mas sim a nossa percepção da grandeza dele.
Toda vez que você cresce espiritualmente, você começa a perceber o tamanho de Deus na sua vida e a importância da presença dele na sua vida. Só que quando você negligencia as disciplinas espirituais, você vai atrofiar espiritualmente. E o primeiro sintoma disso é morrer na fé, você ter desânimo. Então entenda que a disciplina é uma batalha diária, é o que você tem que lutar. Nessa parte do livro, quando a Lúcia ela encontra a Asla, eles estavam indo por um caminho ao qual a Asla não mandou eles prosseguirem. E aí nesse caminho, a Asla foi até o encontro dela, encontrou ela e ainda falou essa palavra maravilhosa com ela. Então nós precisamos entender que a maioria das nossas tentativas em praticar as disciplinas espirituais, elas vão o quê? Fracassar. Por quê? Nós somos inconstantes, não é verdade? Mas precisamos perceber também que Deus ele é rápido em nos perdoar, em nos capacitar para vencer no outro dia. É por isso que o seu dia tem 24 horas, porque se você caiu hoje, no outro dia ele te levanta. É por isso que o choro dura uma noite, porque de manhã vem alegria, tá bom? Então lembre-se, se você perdeu hoje e não conseguiu orar, amanhã você ora o dobro. Se não conseguiu ler a Bíblia hoje, amanhã você lê Salmos inteiro. Amém? Oh, glórias! Nós precisamos entender que as disciplinas espirituais elas são graça e não lei. Nós fazemos por prazer e não por obrigação. Você começa escovando o dente porque sua mãe está lá te disciplinando todo dia. Tem que escovar, seu dente vai cair. E aí até que chega um ponto que você ama aquilo que você está fazendo. Disciplina espiritual é isso. Você começa às vezes achando que é chato, mas de repente aquilo se torna tão prazeroso que você não consegue mais passar um dia sem fazer. Amém? Pode passar o próximo slide, por gentileza. Os benefícios da disciplina, a intimidade que a disciplina gera, tá? Nós precisamos entender que a disciplina ela é alimento para a alma. Todo mundo aqui gosta de comer, gente? Eu amo comer, maravilhosamente, comer é muito bom. E as disciplinas elas são alimentos para a nossa alma. Quando você disciplina a sua fé, você exercita a sua fé, você está se alimentando, e de um alimento eterno. E aí, mais uma vez, eu quero entrar em Nárnia aqui, vamos lá. Dessa vez, em O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, o primeiro filme lá da série. Você lembra quando o tal de Edmundo, aquele menino chato, que fica legal depois, o traidor, né? Ele, deixa eu ver se é Edmundo, eu confundo Edmundo com Eustáquio. É Edmundo mesmo, né? O Eustáquio é do terceiro, mas enfim. Tem que pôr começando com E, aí você confunde. Ele entra em Nárnia a primeira vez, todo mundo lembra aqui? E aí ele encontra com a feiticeira branca, a Frozen. Ela está passando, correndo assim, o trilhozinho dela com a anão, ele encontra ela, e ao encontrar ela, ela fala que pode conceder para ele todos os desejos. E aí qual que é a primeira coisa que ele pede, vocês lembram? Ele pede um manjar turco. É normal uma criança pedir doce, não é verdade? E ele pede um manjar turco. E é legal que ela concede um manjar turco para ele. E aí, ele começa a comer, ele devora aquilo. Só que é interessante como C.S. Lewis descreve a sensação de se alimentar daquele manjar turco. Ele diz assim, ó: e quanto mais comia, mais tinha vontade de comer. O manjar turco, na verdade, estava encantado. Quem o provasse, ficaria querendo sempre mais e chegaria a comer até estourar. E aí se vocês viram o filme, pelo menos, vocês vão entender que todo momento que ele tinha um encontro com a feiticeira, o que ele pedia para ela? Me dá mais um pouquinho de manjar turco? E aí ela dava uma resposta áspera, falava que ia matar, alguma coisa assim, mas aí a série vai seguir. Isso significa o que, gente? Um alimento que não é o alimento que as disciplinas espirituais proporcionam. A nossa alma, nós temos um vazio existencial, todo mundo aqui sabe disso, né? E nós precisamos preencher esse vazio espiritual. Só que nós procuramos um tanto de outra coisa. A gente está procurando um tanto de questões maiores. O nosso maior problema é sempre dar atenção às distrações, aquilo que é supérfluo e transitório. Esse é justamente o objetivo da feiticeira branca: nos tirar o foco e nos distanciar de Aslan e da mesa posta para nos receber, nos empantufar de doce antes do almoço,
para que no momento da refeição mais elementar no dia, nós não tenhamos fome do que é e realmente precisamos comer. Sempre que sentimos o chamado vazio existencial, procuramos preenchê-lo com diversas outras coisas, a não ser Cristo. Mas tudo isso são distrações da nossa real necessidade, um relacionamento sólido e maduro com Ele, Jesus Cristo. Quando você procura preencher o seu vazio existencial fora do relacionamento com Deus, na verdade você está se empantufando de doces encantados pela feiticeira branca. E sabe o que vai acontecer? Você vai comer, você vai comer, você vai comer e nunca terá satisfação plena. Você vai caminhar por aí rodando e vai falar: meu Deus, eu não aguento mais. A que ponto vai parar? Porque você está procurando se alimentar da comida errada. Você está procurando prazer nas coisas erradas. É Deus quem deveria te dar prazer. São as disciplinas do relacionamento com Deus que deveria te dar prazer. Existe algo que nós perdemos, nós cristãos, que é o fato de às vezes estamos no trabalho, estamos em oração e temos lá o nosso quarto de oração separado, e a gente não tem mais aquela vontade, aquele prazer, fala só, até 18 horas eu vou chegar em casa, mas eu vou me debruçar em oração, eu vou morrer de tanto ler a Bíblia, os meus olhos vão sangrar. Ninguém nunca teve essa vontade, né? Mas nós não temos mais esse prazer. Parece que nós caminhamos aleatoriamente a Deus. Parece que Deus está trilhando um caminho e nós estamos em Nárnia, no mau sentido, voando. Aslan está no mesmo lugar onde sempre esteve, só que nós preferimos parar para ouvir a feiticeira branca, para comer o que ela tem para nos oferecer. Será que o diabo tem oferecido manjar turco para você e você tem se deleitado no manjar que ele tem oferecido? Ou você tem esperado a mesa da comunhão dos santos no dia de glória, onde você vai ver o leão da tribo de Judá, aquele que venceu a morte e ressuscitou, e ele vai te saciar completamente e todas as suas necessidades, e eu disse todas, serão plenamente satisfeitas nele, na pessoa de Jesus Cristo. Aleluia. Onde você tem colocado a sua expectativa? Onde você tem colocado todos os prazeres da sua vida? Na vontade do seu coração ou naquilo que Deus tem proporcionado para você? Meu Deus, eu te amo tanto que eu quero ter prazer no Senhor e em nada mais. Mas não, parece que nós nos distraímos com a feiticeira branca e queremos nos alimentar somente do alimento que ela pode proporcionar. Só que existe uma diferença. O manjar turco oferecido pela feiticeira branca era gostoso? E você há de entender que o manjar a mesa que Aslan prepara para os seus também, os alimentos são saborosos. Então qual que é a diferença? Satisfação. Não está no sabor, está na satisfação. Tanto o pecado quanto o que Deus tem para te oferecer vai ser saboroso. A questão é o que o Deus te oferece pode te satisfazer completamente, o que o pecado te oferece não. Você nunca vai ser plenamente satisfeito no pecado. Você vai pecar, e vai querer pecar de novo, e vai querer pecar de novo, e vai querer pecar de novo, e quando você perceber, você vai estar distante como um filho pródigo, perdido, comendo o resto de comida de porco, desejando ser escravo de Deus, porque ser escravo ainda é melhor do que estar deitado com os porcos. Só que a comida que Deus te oferece é uma comida, além de ser prazerosa, ela nos traz satisfação. A água que Ele tem para te dar de beber é aquela que, se você beber, você nunca mais terá sede na sua vida, porque do seu interior vão fluir rios de águas vivas. Do seu interior vão jorrar águas cristalinas. E isso sim, essa realidade é maravilhosa. Quando a gente tem noção do que é isso, a gente para de se deleitar com os manjares que feiticeiras podem nos oferecer. A gente deixa de deitar, de andar, de caminhar, de ter comunhão com aquilo que é errado, com aquilo que é frio, com aquilo que não tem constância, e a gente passa a andar no quente, como o leão, com aquele que
A Lúcia fala muito bem nos livros, ela fala que toda vez que Aslan rugia, ela sentia um bafo quente, esquentando a sua face do frio, sobre o qual Nárnia passava, né? E aí, caminhando para o final, que eu quero concluir com vocês, que à medida que nós exercitamos a nossa fé, nós nos tornamos fortes na confiança em Deus. Nós passamos a confiar nele, porque entendemos o tamanho dele frente à nossa pequenez. Quando nós nos exercitamos, nós passamos a ver que Deus é grande, e aí nós entendemos, meu Deus, a situação é tão pequena comparada ao tamanho do meu Deus. Mas por quê? Você está na intimidade com ele através da disciplina que você tem no seu relacionamento com Deus. E aí eu quero citar o último pedaço aqui do livro, a última pincelada, pode passar por gentileza, é o último estágio aqui. No final do livro, A Viagem do Peregrino à Alvorada, Lúcia e o Edmundo estão se despedindo, e Eustáquio também estava lá. Vocês lembram desse finalzinho aqui? Isso no filme é sensacional, chega a chorar nesse filme. E aí a Lúcia, ela sabe que ela cresceu, e ela sabe que ela vai ter que voltar para o mundo real, e ela não vai ficar mais em Nárnia, porque agora ela é uma pessoa adulta, e somente pessoas inocentes, somente crianças podem ficar em Nárnia. E aí ela, soluçando, chorando, ela diz assim: como poderemos viver sem vê-lo, Aslan? E aí ele responde: você há de encontrar-me, querida. E aí Edmundo perguntou: está também no nosso mundo? Estou, mas lá eu tenho outro nome. Tende-me a aprender a conhecer-me por esse nome. Foi por isso que eu os levei a Nárnia, para que, conhecendo-me um pouco, venham a conhecer-me melhor. Nossa, isso é forte demais, chega a arrepiar aqui, gente. A disciplina espiritual, ela nos proporciona o fato de conhecer Deus um pouco hoje, para que amanhã você conheça um pouco melhor. A questão é que no seu mundo, na sua rotina, naquilo que você faz, você já obteve intimidade de relacionamento a ponto de perceber a mão de Deus em todas as coisas da sua vida? Ou não? Você ainda vive na reclamação de que: será que o Senhor não me vê? Será que o Senhor não me ouve? Até quando, Senhor, o Senhor não vai fazer algo? Por quê? Quando percebemos a grandeza de Deus na nossa vida, nós entendemos que tudo que acontece, seja na nossa vida ordinária, seja aquilo comum, ou seja aquilo extraordinário, aquilo que foge do racional, é a mão de Deus agindo. E aí nós vemos o nome de Deus nas coisas ordinárias da vida. À medida que exercitamos a fé, nos tornaremos fortes na confiança em Deus, aprendendo a reconhecê-lo nas situações diárias da nossa rotina. As disciplinas espirituais nos ajudam justamente nisso, a reconhecer o tamanho de Deus em nosso mundo, na nossa rotina, na nossa família. Estreite o laço de amizade entre você e Deus, mergulhe no relacionamento com Ele, sem reservas. E o primeiro passo para isso é a prática das disciplinas espirituais. Você concorda que escovar o dente é importante, mas não consegue dar o braço a torcer que orar é importante, porque você entende que se você não escovar o dente, seu dente cai. Só que você não percebe que se você não conversar com Deus, a sua vida espiritual cai. Até quando eu vou dar mais importância para tomar um banho, para escovar um dente, para almoçar no horário correto, do que nas disciplinas espirituais com Deus? Até que ponto eu vou deixar o meu relacionamento com Deus ser o último das coisas que eu tenho no meu organograma diário? Até quando Deus não está inserido na minha agenda? Porque tudo é mais importante. Eu tenho certeza que se eu levasse o meu casamento como eu levo a minha vida com Deus, hoje eu e minha esposa estaremos divorciados. Porque quantas vezes Deus já me incomodou para fazer algo e eu relutei e não quis fazer? Quantas vezes Deus já me incomodou para orar, para pedir ajuda, para confessar pecado, para pedir perdão, e eu relutei, por orgulho? São inúmeras vezes.
Só que, a despeito da minha infidelidade, Ele permanece fiel. E é na fidelidade dEle que existe um recomeço para que eu e você nos aproximemos e nos relacionemos com Ele. Jesus Cristo quer se relacionar com você. O Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade Santa, que habitam em luz inacessível, querem se relacionar conosco. E antes de finalizar, eu queria passar um vídeo com vocês aqui, rapidinho. Podem apagar as luzes, por gentileza? Solta pra gente aí. Vai nos visitar em nosso mundo. Vou ficar vigiando vocês sempre. Como? Em seu mundo, eu tenho outro nome. Devem aprender a me reconhecer nele. Foi para isso que foram trazidos a Nárnia. Tendo me conhecido um pouco aqui, podem me reconhecer melhor lá. Vamos voltar a nos ver? Vamos, querida. Um dia. Vai nos visitar em nosso mundo. E aí? Você acha que Ele vai te visitar no seu mundo? Você acha que vai voltar a ver Ele um dia? Por que você não faz esse dia hoje? Por que você não fecha a porta do seu quarto hoje? Por que você não fala, vem Jesus Cristo, como nunca antes, me leva para um lugar onde eu me esvazie de mim mesmo, onde eu entre no jardim secreto, onde seja só eu e o Senhor, onde todas as minhas preocupações sejam silenciadas, onde tudo aquilo que eu anseio, tudo aquilo que eu tenho desejado, seja plenamente satisfeito. Até quando você vai viver deixando a vida te levar? Que dia que você vai dar um abraço no leão da tribo de Judá e vai sentir o bafo quente dele na sua face, esquentando o frio do seu coração? Que dia que nas noites frias da sua vida você vai chamar Aslan para deitar na sua cama e te esquentar? Que dia que você vai parar de se entregar para qualquer coisa que é temporal, que é transitória, e vai se entregar para aquilo que é eterno? É isso que Jesus quer, irmão. Fique de pé no seu lugar. Tenha um encontro com Ele.